Gente, não tem ninguém? Só eu? E aí, Vanessa? Oi, Seja tudo bom? bem-vinda, Vanessa. Que linda, ó, Ah, o cabelo, ó, o sorrisão. como é que Estamos você aqui. estava? Nossa, tô cansada, viu? Entrei aqui mesmo só para começar, porque eu tô viajando. Entendi. Mas semana passada você estava quietinha, sem aparecer. Eu estava ouvindo vocês. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que eu durmo cedo? Eu estava contando isso para Ana. Eu durmo Entendi. 8 horas da noite. Dia de É. sexta-feira, o que que acontece? Agora aqui são 10 da noite. Nossa. É, muito. E daí, semana passada, eu estava deitada no chão da minha casa, debaixo do Ai, ar-condicionado. Daí, eu estava Não escuto. assim, mas a Ana estava falando e eu estava foi, deixando. Ela e a foi isso Melissa mesmo. na palestra lá, e eu deixei elas, eu só estava escutando. E Ah, a, tava, e a, a Ivonete estava um instante e estava aquela irmã diz que de Friburgo, lembra? Que ela falou é que a a igreja Melita. Morifé é de frente para a igreja dela, assim, né? A casa de frente para a igreja. Que ela falou que é É, pertinho. eu acho que é a Porque vocês Melita. gostam de quê? Idolatria, essas coisas assim, de ficar, né, idolatrando É, por alguém, que de que você não falou adoração. nada, Ela. gente? Hã? Por que que você não falou nada? Você tinha que ter dado uma palavra lá. Eu escrevo no chat, né, assim Ah, que fala. Só que aí ah, acho que vocês estavam vendo, que meu irmão falou assim, "Mô, às vezes nem todo mundo observa. Aí eu fiquei é. só ouvindo. Não, eu botei assim, gente, ficou até 6 e pouca, 6h30, que a Ivonete saiu, e ficou a Ana, a menina, você ficou um instantinho conversando, e eu ouvindo. Falei, não, eu tinha um compromisso, eu vou ter que sair. Eu coloquei lá, gente, eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso. Ninguém respondeu nada, aí eu falei com meu marido, não, moça, tem que entrar e falar com o pessoal, que aí todo mundo vai saber que você está lá. Que É, eu da fico próxima vez você tem que ouvindo trazer. todos, entendeu? Eu tô aqui ligadinha, É, entendeu? então, mas eu sei, mas daí semana passada foi isso. E daí Foi. teve uma hora que eu falei assim para ela, falei, gente, vamos já terminar? E daí a gente foi e terminou. Tava rendendo a De conversa do coração de Dom Pedro, não sei mais o que, não foi? Nossa, o coração de Dom Pedro, misericórdia com esse Nossa, coração, que hein? coração De é esse? novo, de novo, Não, o isso foi coração Dom na Pedro, Olha época de lá o novo, Alan, de novo com que esse coração. aconteceu. Eu que não quero saber. Você não vem de com Foi. novo, o conversa de coração Dom coração hoje, Pedro. não. Depois você falou um pouquinho de você, né, da sua história com os filhos, com relação a, né, de, assim, não adorar a Deus, mas adorar o filho. Vocês que falou. A Ivonete também falou um pouquinho da filha, que ela deixou de viver a vida dela por causa da filha, não foi isso? Que a gente É, não tá. Fala que não adora. Adora de uma forma ou outra, você acaba adorando, né? Pessoas de louvor da igreja, ou própria igreja, ou ministério, tudo que você está fazendo. Se você não primeiro adorar a Deus, você vai adorar as outras coisas. Você fala que não, mas sempre tem isso, né? E é, o ser humano sempre peca um pouquinho nisso aí, entendeu? E dos isso é filhos, verdade. principalmente, né? De Não, amar muito um ao outro, isso é. Vocês falaram aí, eu fiquei assim, ó, tem que vigiar, presta atenção. Porque a gente está não aqui dos só para filhos. cuidar dos filhos, né, Patrícia? Porque eles não são nossos. Deus Não, nos não deu de são presente. nossos. E às Então, vezes a gente coloca eles na frente de Deus ou de algo que Deus manda a gente fazer e a gente não faz. é, E você sabe que Deus falou para mim ter mão forte e repreender os meus filhos. E eu sim, até pensei, falei, gente, eu repreendo, né? Tipo assim, eu esculacho, eu falo as coisas. Mas depois eu entendi, era espiritualmente mesmo, sabe? Falar, sim, não, peraí, não é assim, não. E Deus, assim, Deus falou para mim, me pediu não, falou para mim, você tem que tirar os altares que você uhum. tem pelos seus filhos. Eu falei, eu não tenho nenhum. E ele mostrou, eu falei, não tenho, Senhor, mentira. E eu liguei para os meus filhos e fiz, falei, ó, gente, eu quero contar para vocês que a partir de hoje acabou, É, entendeu? Porque é coisa oculta, né? Que a gente nem imagina que tem aquilo, é, né? E pelo marido, exato, por várias coisas, né? é. Mas era isso mesmo. Ó, a Mas, Melita tá aí, ó, a Melita quer falar, A Melita Melita. tá lá, a Melita vai falar. fala, eu dou a Não, chance para a você. Melita quer ouvir vocês. Ah, não, Eu já para, porque derrubei, eu já já foi um derrubei os meus. podcast. Oi?
Aquele dia eu já dei um podcast. Hoje eu tô, ó. Nossa, hoje eu Pois falei é. tanto, fiquei a tarde inteira com uma amiga. Nossa, eu falei muito, gente. É quando eu falo muito, eu fico mais calma. Ah, não, Terrível. para Tá você bom? cansar a Ana. Se a Ana cansou, Nossa, eu também Então, tô a minha cansada. amiga, para ficar tranquila, hein? Já Eu entendeu, não né? falei, já saí olha. para passear e eu falei muito. A gente falou muito. Eu não falei, eu só escrevi. Ah, sì, Ó. scrittoria. É. Mas podem falar, eu quero ouvir vocês. Ó a cara do pastor. Ó, gente, Deve ser do Ei, Peru. ainda chegou. tá Deve ser o alguma homem coisa de Peru. Eu acho, não Deus. sei. Peruviano. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Senhor. Ó, Amém. pastor. Apóstolo, tá fazendo muito frio aí em BH? Tá, aqui o Parece. clima tá bem frio. Aqui também tá muito frio. Graças a Deus que ontem minha mamãe passou mal, fui com ela para o hospital, estava muito frio lá. Mas graças a Deus. Aqui, pega para mim aqui, tá, por favor. Pega minha Bíblia aqui. Mas está tudo bem com vocês? Vocês estão Sim. falantes hoje, hein? Sim. E a sua mãe está bem? Vanessa, Patrícia. Estou escutando os casos aqui. Ai, A então tá mãe bom. do senhor tá boa? Tá, ela tá bem, graças a Deus. O que aconteceu? Ela teve uma sinusite, É. e aí ela foi no otorrino. O otorrino receitou uma medicação para ela. Ela tomou a medicação, parece que deu um choque com a medicação que ela já tomava. Nossa. E ela passou muito mal, muito mal. Muito mal. Ela vomitou a alma, depois teve que engolir a alma de volta. Ela passou muito mal, tadinha. E aí chegou a urinar na roupa, para vocês terem uma ideia. Nossa. E aí, imagina, que muito frio, ela urinou na roupa, ficou sem roupa. Tivemos que colocar fralda, né, de geriátrica nela. A Regina vinha buscar roupa para ela, que molhou tudo, estava muito frio. Então, pede ela para encadernar para mim, tá? Lá no William. E aí foi que ficamos lá, ela tomou a medicação na veia e, graças a Deus, ela está muito fraquinha, né? Como consequência dessa movimentação. E aí, graças a Deus, vai ficar boa, em nome de Jesus. Aí suspendeu a medicação. Amém. Suspendeu Voltou a ontem medicação, mas... pra casa. Oi? Ela voltou ontem mesmo para casa, não foi isso? Voltou ontem mesmo. Graças a Ela Deus. ficou no soro, né? Tomou muito soro e urinava bastante para tirar a intoxicação mais rápido. Tomou muito soro. Tem que tomar água. Muita água. E aí ela passou esse perrengue lá, tadinha. Mas ela está melhor, graças a Deus. Deus foi bom conosco. A gente assusta, né? Porque ela passou muito mal, ficou branca, assim, com a mão roxa. Foi doideira. Mas vamos lá, vamos orar, vamos caminhar. Amém. Deus é bom. Pediu o Alan. Alan, você pode orar por nós, por favor? Sim. Senhor, obrigado pelo convite para a reunião do povo aqui. Que Deus abençoe todo mundo aqui, toda a família do mundo, toda a família do pessoas que são aqui. Amém. Pai, abre nosso coração para a palavra de hoje, que a gente pode receber a sua palavra, sua misericórdia e seu amor. Pai, abençoe todo mundo aqui. Abençoe o pastor Rogério. Abençoe a nossa grupo. Que nossa grupo cresça para que a sua palavra foi entendida para todo mundo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Vou pedir a todos agora para fecharem o microfone, por favor.
Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 10. Se vocês puderem abrir a palavra de Deus. Deixa eu pegar ali, que essa tradução aqui não é boa. Mateus, capítulo 10, verso 40. Para te adorar eu vivo só para ti. Nós vamos falar hoje de um dos princípios do reino de Deus, muito importante para as nossas vidas, trazer um entendimento sobre as pessoas que Deus coloca na nossa vida, sobre hospitalidade espiritual, a hospitalidade cristã como uma expressão do amor do Pai. Vamos ler aqui Mateus 10, verso 40. O texto diz: quem vos recebe a mim, me recebe. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Nós vemos aqui dois verbos que são chaves: receber e dar. Quem recebe a vocês, quem são esses vós aqui que Jesus está falando? Os discípulos. O contexto aqui era uma palavra para os discípulos. Então, quem vos recebe, a mim me recebe. Receber um discípulo de Cristo, por ele representar Cristo, recebe o próprio Cristo. Então, quando nós entendemos essa palavra, esse princípio, numa perspectiva de que Deus, ele coloca pessoas da nossa vida e a forma como nós recebemos essas pessoas vai também expressar a forma como nós recebemos o próprio Cristo. Então, isso... Oi. Tá tudo bem? Pessoal, vamos fechar os microfones, por favor? Aí, obrigado. Você imagine, olha a profundidade dessa frase que Jesus diz. Quem vos recebe, recebe o próprio Deus. Você receber um discípulo de Cristo, recebe o próprio Cristo. Ou seja, quem abre as portas da sua casa, do seu coração, para uma pessoa cujo o propósito de vida é representar a Cristo, receberá a própria presença do Senhor em suas vidas. A maneira como nós recebemos um irmão, a maneira como nós recebemos uma pessoa, nós podemos receber mais graça da presença de Deus ou menos, ou deixar de receber, melhor dizendo.
ou deixar de receber o próprio Cristo. Receber o próprio Deus significa receber a vida eterna, significa receber o reino, significa receber tudo o que o Senhor tem para aquela pessoa. Então, a hospitalidade, ou seja, a forma de você receber alguém, pode marcar a sua vida. Aqui nós temos o privilégio de receber muitas pessoas aqui na igreja. É uma honra, e a nossa orientação é receber essas pessoas com honra, porque nós estamos recebendo o próprio Rei, o próprio Deus, através daquelas pessoas. Nós vemos vários exemplos disso. Vamos aqui, uma primeira ordenança de Deus, de que a hospitalidade, da forma como nós recebemos pessoas de Deus, elas podem determinar o nosso destino, pode influenciar a forma como nós vamos viver o nosso propósito. Então, aqui em Hebreus, se você puder, por gentileza, abre lá, Hebreus no capítulo de número 13. Hebreus, capítulo de número 13. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Verso 1 em diante. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Estão comigo? Verso 2. Olha que incrível isso. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, quer dizer, é uma prática do reino, é um mandamento do reino, de que nós recebemos, através da hospitalidade, uma visitação do céu. Receberam anjos. Não é que eles ali... Veja que Jesus está dizendo, quem vos recebe, a mim me recebe. Então, a forma de praticarmos a hospitalidade, de receber pessoas de Deus, que amam a Deus, que servem a Deus de coração puro, pessoas que são íntegras no serviço ao Senhor, no amor a Cristo, no amor aos mandamentos de Deus, recebe uma visitação dos céus, uma visitação de Deus. E o que acontece com essas pessoas que recebem o próprio Cristo, que recebem anjos, que recebem uma visitação espiritual? Eu fico observando que isso é uma grande oportunidade. O próprio Deus traz uma orientação sobre isso, porque ele fala, olha, não somente receber o próprio Cristo, e ele começa num nível de receber a Deus, depois ele fala de receber os profetas. Vamos voltar lá em Mateus capítulo 10, para você ver isso. Mateus capítulo 10. Peço a todos mais uma vez para fechar aí os microfones, por gentileza. Olhe só o que diz a palavra. Verso 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. Então, quem recebe um discípulo de Cristo, recebe o próprio Cristo, é o que ele está dizendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe o próprio Cristo representado na vida dos seus discípulos, recebe a própria presença do Pai. Então, a receptividade, da forma como nós recebemos os discípulos de Cristo, vai definir que nós recebemos o próprio Cristo em nossas vidas. Depois, no verso 41, ele diz, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, primeiro ele recebe o próprio Cristo
que é o próprio Deus. Depois ele fala, quem recebe um profeta. Ele está falando de pessoas ungidas com os dons do Espírito Santo, e você reconhecendo os dons que a pessoa que você recebe tem, você também vai ser agraciado com os dons. Olha só, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Às vezes a gente pensa que o galardão são só coisas, as bênçãos, mas não é só isso. É isso também, mas é também o que o profeta carrega. Então, se você recebe um profeta no caráter de profeta e o honra como profeta, a unção profética também é derramada sobre a sua vida. Você recebe a unção que você honra. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá o galardão de justo. Então, a forma como nós recebemos as pessoas, reconhecemos o que as pessoas carregam, reconhecemos o que elas representam no reino de Deus, se nós reconhecemos isso, isso também vai se tornar para nós uma recompensa, se tornará para nós também uma unção que será transferida para as nossas vidas. O que eu aconselho, sempre que você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, honre a unção que essa pessoa carrega, porque a unção que você honra é que vai ser derramada sobre a sua vida. Veja que como Eliseu, ele honrava Elias, e ele caminhava com Elias, e ele reconhecia a presença de Deus na vida de Elias. Eliseu, ele recebeu como recompensa o manto de Elias. Você não pode... Haviam muitos discípulos dos profetas naquele tempo. Havia a escola profética de Ramá, que foi estabelecida pelo próprio Elias. Haviam muitos discípulos, porém, somente Eliseu reconheceu o que Elias carregava. Então, nós, na nossa caminhada cristã, nós vamos nos conectar com muitas pessoas. Se você trata na dimensão da alma, do sentimento, da amizade, do amor, o amor filos, né, com o amor de amigo, ou seja, eu gosto daquela pessoa, não gosto daquela pessoa, não é uma questão de gostar ou não gostar, mas de identificar espiritualmente, não na dimensão da alma, o que a pessoa ela carrega no seu espírito. Os apóstolos aqui, eles estavam com Jesus, Jesus estava comissionando eles, os enviando a pregar o evangelho. Eles iam pregar a palavra para pessoas que não os conheciam, para pessoas que iam escutar a pregação deles, mas Jesus já libera logo um decreto. Quem receber vocês vai receber a mim. Quem reconhecer o que vocês têm vai receber o que vocês carregam. Então, nós temos sempre a oportunidade de identificar o que as pessoas transportam no seu espírito da parte de Deus. Se não há, nesse sentido, um discernimento espiritual, a pessoa pode perder oportunidades de ser revestida de uma unção profética, apostólica, pastoral, evangelística, de ensino, de mestre da palavra. Então, é importante a gente dar atenção para o que está escrito lá em Hebreus 13, verso 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, acolheram anjos. Então, a prática da hospitalidade é saber
reconhecer a unção que as pessoas receberam da parte de Deus. Todos nós aqui somos pessoas de Deus, todos nós aqui recebemos unção e graça da parte de Deus. Por isso que tudo que você tem coisas que eu não tenho, eu tenho coisas que você não tem. Nós precisamos nos relacionar em amor, porque esse é o segredo da igreja. Onde há um relacionamento em amor, vai haver uma transferência mútua dos dons do Espírito Santo que cada pessoa carrega. Por que Deus ele quer nos conectar como corpo, como igreja, para que nós possamos compartilhar os dons, compartilhar a graça que recebemos da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, que nós possamos ter esse entendimento espiritual, né? Vamos aqui agora ver um outro ponto aqui, no verso 42. E quem der a beber, agora ele sai do receber a pessoa para dar a pessoa. Agora é a atitude de você abençoar. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum, quer dizer, não será esquecido por Deus, de modo algum perderá o seu galardão. Olha que coisa incrível Jesus está dizendo. Porque um copo de água, o copo de água é uma expressão de uma atitude das mais simples possível, de você honrar uma pessoa de uma forma simples. Não é o que você está dando, mas você considerar o que o outro carrega. Você pode dar um copo de água sim, um copo de água fria, como Jesus está dizendo. Não é pelo copo de água em si, não é pelo que você está dando, mas você reconhecendo aquilo que a pessoa carrega. Jesus ele está dizendo que quando você reconhece a unção de alguém, você não será esquecido por Deus. Não será, porque quando você honra alguém que representa o próprio Deus, é a Deus que você está honrando. Então, não tem a ver se a pessoa, você não está honrando somente a pessoa, se ela é perfeita, se ela não tem. Eu tenho muitos defeitos, vocês também têm, todos nós temos defeitos, mas não é, você não honra pelos nossos defeitos ou perfeições, você honra reconhecendo o que aquela pessoa representa diante do reino de Deus. Jesus ele está falando que quem der a beber, ainda que seja a coisa mais simples possível, um copo de água fria, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, não é o que você está dando, mas como você reconhece aquilo que a pessoa ela detém da parte de Deus. E isso é extraordinário, esse ensinamento de Jesus. Você ter a oportunidade, Deus vai te dar oportunidades de você encontrar com pessoas do reino ao longo da sua vida aqui na Terra, pessoas que vão carregar coisas extraordinárias da parte de Deus. Honre essas pessoas, cuide bem delas, homens, mulheres, jovens. Honre porque é o próprio Deus que você estará honrando. É isso que ele está dizendo. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E isso é um princípio extraordinário de transferência de unção. Eu quero mostrar algo aqui para vocês em Hebreus, capítulo 6. Vamos lá, por favor. Porque esse princípio é um dos princípios
elementares da fé cristã. Está relacionado aqui em Hebreus. Para te adorar eu vivo, só para ti. Todos acharam? Hebreus capítulo 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, não lançando de novo. Ele estava exortando a igreja para que a igreja pudesse estar caminhando em um progresso espiritual. Olha só, aí ele fala desses princípios elementares. O primeiro, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Ele está falando desses princípios da fé. O ensino de batismos, amém? O que é o ensino de batismos? Que é esse primeiro aspecto. Nós temos vários batismos na Bíblia. O ensino sobre os batismos, o batismo nas águas, o batismo de fogo, o batismo de arrependimento, o batismo de... como que fala? De sofrimento. Então, você tem vários batismos que a pessoa... do martírio, por causa do evangelho. Esse ensino, verso 2 aí, ó, o ensino de batismos, para que a pessoa ela tenha oportunidade de entender o que significa a fé cristã. Segunda coisa que ele fala, da imposição de mãos. O que a imposição de mãos ela nos leva? Imposição de mãos, ela cura os enfermos. Imposição de mãos, ela transfere o batismo no Espírito Santo. Imposição de mãos libera bênçãos de paternidade. O pai abençoa o filho, a mãe abençoa o filho. A imposição de mãos, ela também é uma doutrina que trabalha a consagração de pessoas ao serviço do reino através da imposição de mãos. Então, a imposição de mãos também é uma transferência de unção. Assim como a hospitalidade, você tratar a hospitalidade cristã, ela é importante para a transferência, a imposição de mãos é uma doutrina de que nós, quando impomos as mãos, nós estamos fazendo em nome do Senhor para abençoar, para ministrar cura, para ministrar o batismo, para liberar palavras proféticas, para estender a destra de bênção da paternidade, paternidade espiritual, paternidade biológica, para os diversos tipos de ambientes de paternidade, onde você é abençoado. Então, quando você estuda a doutrina das bênçãos, as bênçãos elas são liberadas pela imposição de mãos. É o que está falando aí no verso 2, o ensino de batismo e da imposição de mãos. A terceira doutrina que fala da ressurreição dos mortos, né? A ressurreição dos mortos é o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 6. Vamos lá para dar uma olhadinha? A gente volta aqui depois em Hebreus. Vamos lá em Romanos, capítulo 6. O processo de transferência é algo extraordinário. Você transfere através da honra, você transfere através da imposição de mãos,
você transfere através das suas atitudes. Romanos, no capítulo 6, aqui agora ele já está falando da doutrina da ressurreição dos mortos. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, a ressurreição fala de uma nova vida. Amém? Então, quem passou pela ressurreição tem uma nova vida. Não é a vida do seu corpo. O seu corpo continua sendo o mesmo, né? Você não vai poder se livrar dessa carcaça velha, fedorenta que você habita nela. Isso é só quando partir desse mundo. Mas você pode nascer de novo, a ressurreição dos mortos no seu espírito e transformar a sua alma. Essa é a doutrina mais importante que nós temos, a doutrina da ressurreição dos mortos. Isso é extraordinário, né? Agora, olha só, verso 5. Paulo está explicando aí essa doutrina. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, qual foi a semelhança da morte de Cristo? Por que Jesus morreu? Quem sabe? Jesus morreu por 3 propósitos diferentes. Quem sabe quais são? Pode arriscar, gente. Não tenha medo de errar, não. A gente está aqui para aprender. É isso que o senhor está falando. O senhor fala que Jesus morreu de forma substitutiva e de forma inclusiva? Exatamente. Primeiramente, vamos explicar, então, pastora Ivonete. O primeiro propósito que Jesus morreu foi para trazer juízo pelo pecado do homem. Então, a expressão de que ele morreu pelos nossos pecados é a forma substitutiva. Ele morreu para que eu não tenha que morrer. Ok? Então, ele morreu em meu lugar, para que eu não tivesse que morrer pelos meus pecados. Mas vocês, né? Porque eu, como nunca pequei, aliás, eu pequei uma vez, quando eu achei que eu tinha pecado. Misericórdia, Senhor. Então, o Senhor, ele morreu de forma substitutiva. Ele morreu para que nós não tivéssemos que morrer. É a maior expressão do amor de Deus, para nos remir, para nos perdoar, para nos livrar da condenação do pecado. Então, aprove a Deus colocar em Cristo toda a ira do pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados e a condenação dos nossos pecados, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, justificados, ou seja, sem condenação. Nós nos tornamos justos. Nós agora, a justiça, por causa da morte de Cristo, ele levou a condenação que era para mim e para você, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Amém? Até aí tudo bem? Qual que é o segundo aspecto da morte de Cristo? Quem sabe? Exatamente isso. Vocês pensaram, mas não falaram. É a redenção, é o transporte. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, Jesus, ele nos transportou pela sua morte e pela sua ressurreição.
Ele nos transportou para o seu reino eterno. Amém? Isso é chamado de redenção. Por favor, vamos fechar aí os microfones. Então, a remissão é o perdão de Deus. A redenção é um reposicionamento, onde nós somos reposicionados espiritualmente. Remissão, perdão. Redenção, resgate. O Cristo Redentor não é aquele boneco que tem lá no Rio de Janeiro. O Cristo Redentor que nos tirou do império das trevas está vivo. O Cristo Redentor nosso, os seus olhos são chamas de fogo. O Cristo Redentor nosso está sentado num alto e sublime trono, reinando sobre tudo e sobre todos. O nosso Cristo Redentor não é um boneco feito pela mão dos homens. O nosso Cristo Redentor ressuscitou, venceu a morte, o diabo está vivo. Ele é Senhor, ele fala, ele vive, ele reina para todo sempre. Então, nós cremos no Cristo Redentor vivo, não morto. E nós, então, cremos que a redenção de Cristo nos tirou da escravidão para o seu reino. Amém? Para que pudéssemos ser regenerados, ou seja, transformados em filhos de Deus, nascidos de novo, nascidos de novo. Então, nós somos remidos, perdoados, nós somos redimidos, resgatados, e nessa redenção nós somos regenerados, nascemos de novo no Espírito, recebemos o Espírito de Deus em nós. É nesse lugar que nós podemos receber todas as riquezas do Espírito Santo. É na nossa regeneração, é onde recebemos os dons, a unção, a graça, é onde opera as visões, todas as operações do Espírito, é porque nós somos regenerados no poder da redenção de Jesus Cristo. E o terceiro e último aspecto que nós vemos da cruz, eu até já falei dele, é a regeneração. É que agora nós somos feitos filhos de Deus, nós agora temos acesso ao Pai. Olha, cara, por causa da obra de Cristo, Jesus não morreu só para te perdoar, ele morreu também para te dar acesso a Deus. Através da obra de Cristo, você tem acesso. Antes o homem não tinha acesso a Deus. Hoje nós temos acesso, e isso é maravilhoso. Às vezes a pessoa acha que Jesus morreu só para nos perdoar. Isso foi parte da obra dele, não foi tudo. Ele morreu para nos perdoar, ele morreu para nos reposicionar no reino dos céus, e ele morreu também para abrir um novo e vivo caminho de acesso ao trono da graça, ao trono de poder e ao trono de glória, que são as três dimensões do trono de Deus. Então, agora você pode entrar diante da sala do trono de Deus para receber graça, poder e glória. Aleluia! E ali, através da obra de Cristo Jesus, nós temos acesso ao trono de Deus. Então, muito bem. Por que eu estou dizendo tudo isso? Uma pessoa que foi remida, perdoada, redimida, resgatada, regenerada, se tornou filho de Deus, recebeu no seu espírito as riquezas de Deus. Até aí tudo bem? Quando você recebe uma pessoa dessa como representante de Cristo, aquilo que essa pessoa carrega pode ser transferida para a sua vida. O que ela carrega? Remissão, redenção e regeneração. É isso que ele está falando sobre o galardão.
nós agora temos a grandeza de nos relacionar com homens e mulheres que foram remidos, redimidos e regenerados, os 3 R's, né, Carol? E o R é uma letra muito bonita, né? E os 3 R's de Deus para as nossas vidas, né? Então, eu acho até que Jesus é escrito com R. A gente vai nos países de língua hispânica, eles falam Jesus, Jesus. Eu fico até feliz lá, mas depois eu vi que era o J mesmo, era Jesus. Eu fiquei, nossa, Jesus tem a mesma letra que meu nome. A senhora Essa foi muito boa. É só para descontrair um pouco. O Rogério devia ser escrito com J. Então, irmãos, quando nós recebemos o que Jesus está falando ali em Mateus 10, quem vos recebe, a mim me recebe. Recebe tudo isso que Jesus fez por nós. Glória a Deus. Ficou claro aí, pessoal? Maravilha. Agora vamos voltar lá para Hebreus. Capítulo 13. Opa, Hebreus capítulo 6. Perdão, irmãos. Que é o último pilar das doutrinas elementares de Cristo. O ensino de batismos, que é morte e ressurreição, imposição de mãos, nós já falamos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Nós vamos passar por alguns juízos eternos aí. Então, vamos lá falar um pouco sobre o juízo eterno. O que é um juízo? O juízo eterno, ele faz parte do entendimento da obra de Cristo, porque Jesus nos livrou da condenação eterna, do juízo eterno. Agora, quando nós nascemos de novo, fomos transportados para o reino de Deus, nós também fomos responsabilizados por aquilo que recebemos. Esse juízo fala desse julgamento, do que nós vamos viver. Não está falando de salvação. A salvação, o juízo da salvação é se a pessoa ela recebeu a Cristo ou não recebeu a Cristo. Só há salvação para quem recebeu a Cristo. Quem não recebeu a Cristo não tem salvação. Simples assim. Agora, para quem recebeu a Cristo, você tem também alguns aspectos que fazem com que vai definir o seu posicionamento na eternidade. A forma como você serviu a Deus, a forma como você exerceu os dons que o Espírito Santo derramou sobre você, a forma como você obedeceu ao Espírito Santo. Tudo isso está falando de um julgamento que vai definir o seu posicionamento na eternidade. O seu posicionamento na eternidade. Você é salvo porque você crê em Jesus. A salvação é de graça, não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é por obras, mas a sua posição no reino eterno é por obras. É isso que ele está dizendo. Aquilo que você vai viver. Tiago, ele fala sobre isso. Me mostre a sua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, vou mostrar para vocês a minha fé. Ele está falando da expressão da fé através das obras que o homem produziu aqui na Terra. Então, o meu desejo é que você cumpra o seu chamado, o seu propósito,
você obedeça ao Espírito Santo e que você possa completar a sua carreira, combater o bom combate, guardar a fé, completar os seus dias fiéis ao Senhor, servindo a Cristo com alegria. Amém? Eu queria abrir agora para vocês fazerem perguntas, aproveitar que a Tânia está aqui conosco, ela pode responder. Perguntas fáceis eu respondo, perguntas difíceis eu passo para a Taninha. Alguma dúvida aí, pessoal? Ficou claro? Apóstolo, eu queria saber sobre aquela passagem que fala sobre não sermos precipitados para impor as mãos. Há muitas vertentes para entender esse versículo, né, de consagrar os pastores, mas o senhor estava falando sobre a doutrina de imposição de mãos, da transferência. O que o senhor entende quando tem essa advertência de não sermos precipitados? Muito obrigado, pastor Ivonete, conhecida como lá em Goiânia como a pastora Ivo Fogo. Ela é chapa quente. O que acontece? Esse texto, o apóstolo Paulo, ele estava orientando a Timóteo dentro da doutrina da imposição de mãos, para que ele era um jovem, né? Eu creio que Timóteo era muito bonito, cabelo partido de lado, era jovem, amava as nações, e Timóteo, ele era novo no seu exercício ministerial. Então, no exercício ministerial, você não pode designar pessoas para um trabalho espiritual que não tenha passado pelos processos que nós acabamos de falar aqui, de remissão, redenção e regeneração, e pessoas que apresentem frutos. Precipitar em pôr as mãos, muitas vezes, a gente lidar muito com pastores aqui, pastores, às vezes, que se movem por necessidade. Então, tem uma necessidade na igreja, ele vai e coloca uma pessoa que não tem as qualificações necessárias para poder exercer um ofício espiritual. E isso, o que ele está dizendo, para não se mover dessa maneira. A imposição de mãos de maneira precipitada pode levar a pessoa para o precipício. Essa é a expressão mesmo, tá? Levar a pessoa para o buraco. Por quê? Imagine você colocar uma pessoa na guerra espiritual que não sabe orar, que não sabe jejuar, que não sabe batalhar no mundo espiritual. Você está expondo essa pessoa espiritualmente a sofrer retaliações do inimigo. Ou seja, ela não sabe, não é que ela não pode adquirir. Então, ela tem que passar pelos processos primeiro. Não precipitar é nesse sentido, de você designar pessoas ao cumprir um ofício pelo qual ela ainda não está devidamente preparada, capacitada a exercer aquele ofício. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que você também é responsável. Você, quando impõe as mãos sobre alguém, no sentido de consagração, ordenação ministerial, você se torna responsável por esta ordenação, porque você recebe da parte de Deus uma autoridade espiritual. Eu já tive várias situações, por exemplo, que eu não quis fazer casamentos, eu não quis impor as mãos para determinados tipos de obreiros, impor as mãos para determinadas situações que eu percebia que não estavam
de acordo com o desenho de Deus. Então, você não pode precipitar na posição que você recebe, impor as mãos sobre alguém que não está devidamente qualificado para o exercício, que não tem frutos, que não tem um alinhamento com o propósito pelo qual o Senhor designou a cada um de nós. Apóstolo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O meu pai faleceu tem 2 anos, né? Eu tive meu pai que me criou e tudo, aos 18 anos ele faleceu, eu tive meu pai biológico. Meu pai biológico, eu preguei para ele, falei com ele, mas ele era formação, ele era grau 33 da maçonaria. E ele falou comigo uma vez que tinha tinha pastores que era formação, inclusive, às vezes ele ia na igreja, em uma igreja, numa denominação específica. E depois disso, toda vez que alguém vai orar para mim, que a pessoa vai colocar a mão na minha cabeça, eu fico assim, meu Deus, mas eu não sei, tipo assim, como é que eu vou saber? Tipo assim, sei lá, vai que a pessoa tá... Porque na própria palavra tem pessoas de Deus, Jesus falou que tem pessoas de Deus, não de Deus. Eu conheço o Senhor, mas tipo assim, o Senhor é de Deus. Mas tem pessoas que eu não sei. Tipo assim, às vezes eu vou numa igreja grande, por exemplo, igual que tem aqui na França, e o pessoal vai meter na mão na cabeção das pessoas assim. Tipo assim, eu não sei, eu tenho dificuldade com isso. Existe uma estratégia, só o Espírito Santo, não sei, eu tenho dificuldade. Porque eu não sei se a pessoa está ligada com o ocultismo sem eu saber. Complicado isso, hein? Muito bom. Porque esse pessoal Muito boa sua infiltra sem a gente saber. Tipo assim... A necessidade de você estar revestido espiritualmente, ela é exatamente para te proteger contra essas coisas. A ideia é que você, quando a palavra de Deus fala assim, praga nenhuma chegará à sua tenda, ele está falando de algo. Tenda ali não é só a casa física, é sua casa espiritual, sua vida. Se você está revestido pelo sangue de Cristo, nenhuma maldição vai se estabelecer na sua vida, nenhuma obra do inferno. Se você está revestido pelo sangue de Jesus, o que você tem que cuidar, a gente não tem como julgar alguém, falar que essa pessoa ou não, mas a gente tem condições de cuidar de nós. Se você está coberto pelo sangue, pode o macumbeiro impor as mãos da sua cabeça que nada vai acontecer na sua vida. Nada. Maior é o que está em você. O que você não pode é estar exposto de tal maneira que não tenha a presença de Cristo ou não está revestido pelo sangue, pela unção do Espírito, pela glória do Pai. Esses revestimentos que o próprio Deus traz sobre as nossas vidas é exatamente para nos guardar, nos proteger, nos revestir. Então, se você está coberta pelo sangue, pela unção e a glória, e vem um endemoniado e pôr as mãos sobre você, você não sabe, e aquilo não vai ter efeito na sua vida, fique tranquila, não vai. Eu te mostro isso biblicamente. Você, por exemplo, você pode ver a própria vida de Jesus, né? Eles fizeram de tudo até para matá-lo, nem a morte pôde detê-lo, porque ele estava totalmente revestido do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo, quando Paulo, o barco afunda, ele vai parar na ilha e tal, eles achavam que ele estava amaldiçoado, momentos depois achavam que ele era um deus, porque quando você está revestido do Espírito, nenhuma maldição há, nenhuma condenação há, nenhuma obra do inferno prevalecerá, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Eles tentaram matar
várias pessoas na história da igreja. A igreja primitiva mostra que nós vimos aí muitos mártires. Eles achavam que por eles defenderem o evangelho, eles eram bruxos. Que doideira, cara. E esses homens, eles estavam revestidos da graça de Deus, né? Provérbios 26, verso 2, que o Fábio colocou aí, diz: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. A maldição, ela não vai se cumprir na vida daqueles que estão guardados e protegidos pelo sangue de Jesus. Amém, Aninha? Então, fica firme Obrigada, com Jesus. valeu, obrigada. Se alguém vier pôr a mão na sua cabeça que você não sabe, se você está em Jesus, não vai acontecer nada, não. Ele é que vai ser abençoado pela unção que está sobre você. Amém? Mais alguma pergunta, gente? Cleide Maria Santos Vieira. Sim, Ei, Cleidinha. Pastor querido, estou de longe, gente. Estou aqui na cidade de Jordânia, norte de Minas. Infelizmente, tive que vir acompanhar minha sogra, que a mãe dela faleceu ontem, e vim acompanhá-la aqui para a gente fazer a despedida da nossa mãezinha. Mas, enfim, dentro disso que nós estamos compartilhando hoje, a questão de imposição de mãos. Como o senhor comentou, isso é muito sério. E eu já participei de reuniões, né, que como a gente é convidado para receber alguma oração, eu não senti tranquilidade quando colocar a mão sobre a minha cabeça. E quando isso ocorrer, se eu não tiver paz, eu posso dizer para quem vier fazer isso que eu não quero receber a imposição de mãos, eu vou estar... Porque a pessoa pode aceitar como uma afronta, como eu estou negando a oração, mas, infelizmente, eu vi que a pessoa, dentro disso que o senhor trouxe para nós hoje, a pessoa não estava totalmente capacitada para fazer algo que a gente sabe que é tão importante. Numa situação dessa, como... Eu acho que a maneira de falar, eu acho que você não tem que aceitar. Se você não tem paz, você tem que comunicar à pessoa que você agradece, mas que você não tem paz, não tem essa direção. Se você não percebe que vai ser algo que vai ser bom para a sua vida, comunica com educação, com respeito, né? Eu acho que a forma como a gente fala é muito importante, com carinho, para não ofender ninguém. Mas, eu repito, se você perceber que tem a pessoa, você não tem paz de receber a oração de alguém, então permaneça crendo no poder do sangue de Jesus. Se você tiver dúvida, creia no poder do sangue de Jesus e creia que Deus, ele vai guardar você. Se alguém orou por você, você não queria, você faz um desligamento de qualquer ministração contrária à vontade de Deus na sua vida. Chama mais uma pessoa, o que a Bíblia diz, que o que 2 ou 3 concordarem na terra, nós temos poder de ligar e desligar. Você pode desligar da sua vida qualquer ação das trevas e faz uma oração de desligamento no nome de Jesus. Amém? Bem. Então, muitas coisas a gente recebe, às vezes palavras, às vezes imposição de mãos, não fica neurótico com isso, preocupado com isso. Você tem o poder de desligar essas coisas. Lembre-se disso. Jesus, o poder está aí no nome de Jesus. Você pode, a pessoa fez uma macumba para você, você tem o poder de desligar toda obra de feitiçaria, toda obra do mal, pelo poder do nome, do sangue de Jesus,
você desliga isso na terra e nos céus e declara sem efeito tudo aquilo que foi ordenado contra a sua vida. Então, você precisa entender que não é somente o que as pessoas fazem contra você, mas é o seu posicionamento com aquilo que as pessoas fazem. Você está numa guerra espiritual. Então, você vai encontrar gente boa e gente quase boa. Então, você não tem que ficar preocupado com os quase boa. Você tem que ter a sua convicção em Cristo, saber que, através da sua fé em Jesus, você pode desfazer toda a obra do mal para a glória do nome dele. Nem um amém. 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 Deixa eu fazer uma pergunta. É a mesma coisa também, por exemplo, onde eu moro aqui, né? É uma região, assim, muita macumba, né? Então, fazem muitas coisas, né? Eles colocam as coisas ali na esquina, né? Aquelas coisas horrorosas dos bichos e tal. Isso eu sempre via desde o Rio, então, para mim, não é novidade nenhuma. Né? Então, aqui na Bahia tem muito disso. Então, quando tem a esquina aqui da minha casa, que são várias, né? São 4, então eles gostam muito de fazer isso. Então, por onde eu passo, que eu vejo aquilo, eu sempre repreendo aquilo no nome de Jesus, porque aquilo não vai fazer mal nenhum para mim. Porque dá vontade mesmo de sair escutando aquilo, entendeu? Então, a gente não tem que ter medo dessas coisas, né? Como você está falando, não sei se é coisa, né, com comparação de colocar a mão na sua cabeça, mas aquilo ali, é como meu filho fala, fica ali para os bichos comer, porque aquilo ali, eu falo assim, Senhor, repreenda todo o mal que foi feito a alguma pessoa com relação a isso aqui, para poder que, né, porque são vários, botam aqui na esquina, botam na praça, e é assim. É isso mesmo. É a gente ter um posicionamento, né, pastora Vanessa, de que a nossa fé, ela é maior do que aquilo que o mal pode tentar fazer contra as nossas vidas. E é isso que a gente tem que crer na obra que Cristo fez, que é uma obra maior do que tudo, toda obra de feitiçaria, toda obra do mal. O que Jesus fez por nós é maior. Então, o poder que há no nome dele é maior. O poder que há no sangue dele é maior. Se alguém desejou, impôs as mãos de maneira equivocada, desejou um mal para você, creia no poder do sangue de Jesus. Por isso a importância de uma vida devocional, de uma vida de consagração contínua ao Senhor, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de falar algo sobre essa questão, para ter um entendimento sobre essa questão de imposição de mãos. Eu já participei de muitas reuniões onde eu chegava e, pelo ambiente, eu nunca repreendi ninguém para não colocar a mão na minha cabeça. Mas é como a menina falou, você não tem paz para deixar qualquer pessoa que você não conhece a vida dele. Claro que nós somos protegidos pelo Santo Espírito, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ser prudente. E, por prudência, você não deixar uma pessoa escandalizar, botando a mão na sua cabeça, para pedir coisas que, ou não pedir nada, mas só para aparecer que ele é espiritual. E eu tenho feito, uma minha prática é de pedir logo, ao entrar em certas reuniões, de dizer ao Espírito Santo, não deixe que qualquer pessoa ponha a mão sobre a minha cabeça. Eu não sei se eu estou errada com relação a isso, mas é algo que há muitos anos Deus tem me trazido, me feito ter atenção, de você não deixar qualquer pessoa impor. Eu penso assim, a nossa cabeça é muito importante, espiritualmente falando. Então, eu creio que a gente tem que ter prudência e pedir ao Espírito Santo para nos guiar, para nos livrar, para que a gente não passe por momentos difíceis em certas reuniões que a gente participa. Isso há um tempo que eu tenho prática, e eu sempre tive isso na minha mente, de pedir ao Espírito Santo para tirar tudo aquilo que não é bom
da vista da gente, para que a gente não seja depois você não sinta um peso de ter deixado alguém que você não conhece a vida espiritual dele, colocar a mão na sua cabeça. Eu não sei se estou errada com relação a isso, mas é uma prática que não, mas eu tenho. É isso mesmo. Esse cuidado a gente sempre tem que ter. Eu estou dizendo que mesmo a gente tendo esse cuidado, Sim. Pode ser que alguém que não esteja devidamente revestido possa impor as mãos. O que nós temos que cuidar, primeiramente, é de nossas vidas. Exatamente. Se você está revestido pelo sangue, mas, claro, tomar as devidas precauções, isso tudo faz parte, ser sábio, prudente, observar as movimentações espirituais, os ambientes, observar as pessoas que estão ali. Isso tudo faz parte do bom senso, né? Da sabedoria espiritual. E isso que a Melita falou está certíssimo. Pedir a Deus para te livrar de toda movimentação contrária à vontade dele, né? Exatamente. Em nome de Jesus. Essa oração a gente tem que estar sempre fazendo quando vai para esses ambientes proféticos, que tem muito moverzão, assim, você tem que tomar cuidado, a pessoa entusiasma e às vezes o cara ele sai fazendo o que não deveria, sem direção de Deus, às vezes até na emoção mesmo, né? E a gente tem que tomar cuidado e nos revestir, mas não precisa temer essas coisas, né? A gente tem que temer a Deus, ser fiel a Deus, praga nenhuma chegará à sua tenda. É a promessa da palavra de Deus. A gente tem que estar cheio do Espírito, procurando obedecer o Senhor e buscar nos guardar com a armadura do Espírito, em nome de Jesus, que é exatamente para nos proteger dessas coisas. Amém. Né? É para ser prudente, né? É prudência, né? Para ser dentista. Né? A gente tem que ser dentista, igual a minha filha é dentista. Eu falo sempre com ela. Estou brincando, minha vida. É ser prudente, é isso aí mesmo. Não cair Pastor na Ivonete, emoção, né? para não ir na emoção. É. Pastor Ivonete, a senhora pode orar agradecendo a Deus. Cortou o cabelo, Sim, hein, Ivonete? Você achou que eu não ia ver, hein? Ah. Cadê o Edilson? Que saudade dele, ele não aparece. Pois é, uma hora dessa ele já chegou, deve estar ali tomando banho. Manda um abração para ele, tá? Se fosse mais um pouquinho, ele chegava. Tá, manda um abraço para o Edilson aí. Mando sim. Sim, Deus, nós queremos te louvar e te engrandecer, ó Deus, aqui nesse lugar, ó Pai. Deus, dar a ti, Senhor, toda glória, toda honra, todo louvor, Pai. Ó Deus, nós reconhecemos, ó Deus, que carecemos de ti, Pai, somos dependentes da sua graça, da tua misericórdia. Pai, eu oro, Pai, para que cada uma dessas verdades, ó Deus, cada um desses ensinamentos, ó Pai, que foi trazido nessa mesa, Deus. Ó Deus, o alimento espiritual, o pão vivo que desceu do céu, o verbo vivo, Pai, que possa nutrir a nossa vida espiritual, possa nutrir, Senhor, o nosso coração, Deus. Em nome de Jesus eu oro, Deus, para que o Senhor nos traga, Senhor, a memória, que o Senhor nos traga, Pai, entendimento, Deus, de todas as verdades que foram colocadas aqui nessa mesa. Pai, que possamos, ó Deus, ruminar, ó Deus, e meditar cada vez mais, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem colocado aqui, Senhor, de riquezas espirituais, da sabedoria e do conhecimento de Cristo. Pai, eu oro para que venha sobre nós o poder do Teu Espírito Santo que traz revelação,
que traz entendimento espiritual a respeito das tuas verdades, Pai. Espírito Santo, ilumina, Senhor, os nossos caminhos, Pai, os nossos passos, por onde nós formos, por onde nós caminharmos. Deus, que a tua palavra seja como lâmpada para os nossos pés. Oh, Deus, iluminando, Senhor, o nosso caminhar, nos mostrando, Senhor, os caminhos, ó Pai, por onde nós temos passado. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pai, pela vida do apóstolo Rogério. Deus, nós queremos honrá-lo, Deus, como profeta, como homem de Deus, como uma pessoa que tem sido uma voz profética nessa mesa, uma voz profética nessa nação e uma voz profética em muitas nações nessa terra, Pai. Pai, nós queremos abençoar a vida dele, declarar sobre ele toda sorte de bênçãos espirituais. Pai, o suprimento dos céus, todos os recursos que ele necessita, Pai, para cumprir o propósito, para cumprir a missão de Deus aqui nesse lugar. Pai, que venham os recursos do teu reino. Oh, Deus, que ele seja, Pai, abastecido, Senhor, corpo, mente e espírito, para cumprir o seu propósito, Pai, e ser bênção por onde ele passar, assim como ele tem sido bênção nas nossas vidas. Por isso nós te damos graças, em nome de Jesus. Aleluia e aleluia. Glórias a teu nome, Espírito Santo. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado pela oração. Obrigado, irmãos. Grande beijo para vocês. Amém. Deus abençoe a todos. Bom demais. Em nome de Jesus. Uma benção Muito bom estar aqui gente, com vocês. Fica com Amém. Deus. Saudades, Vamos viu? falando. Após o dia 7 de setembro, o Uma senhor boa- vai estar em alguma movimentação aí, orando, Dia intercedendo? 7 eu vou pelo estar em Brasil? Salvador. Lá em Porto Seguro? Não, eu vou estar em Salvador mesmo, na capital. Vai estar pertinho. Aí Tá? nós Salvador, desculpa. Nós Sim, vamos fazer um olha ato profético só. lá, em nome de Jesus. Que bênção, Amém. que bênção. Vamos todos estar intercedendo nesse dia tão especial, Verdade. tão profético. Aleluia. É um dia já é, né? Na semana que vem. Sim. Hoje é dia 2 já. Uau! Já é o próximo. Na próxima quarta-feira. semana, né? A próxima dia- quarta-feira já é esse dia. Em oração e em campanha aí para o Bolsonaro. Vamos Em nome de Jesus. Vamos todos. Amém. Amém. Em nome de Então Jesus. tá. Nossa, o Beijão pra Bolsonaro vocês. ganhar, gente. A Maria ora por nós aí da França, viu? Ora pelo Brasil aí por nós. Não, mas eu voto desde que eu era estudante, eu já tinha transferido meu voto. Para mim é super importante votar. Mas eu fiquei durante a eleição, igual o Alan falou, não é possível, o Lula não tem a menor possibilidade. Desculpa a gente falar disso aqui, tá? Mas votar nele, O Senhor vai não nos tem livrar condição. em nome de Jesus. Nós vamos crer Mas o nisso. Bolsonaro, o presidente Bolsonaro também fala umas coisas que, pelo amor de Deus, gente, sem querer o jeito dele, mais militar, entendeu? Mas não vai ter jeito, porque o Ciro não vai ganhar. Então, tipo assim, tem que ser Bolsonaro, entendeu? Deus vai ter Tem condição. misericórdia. Vou votar no Bolsonaro. Isso mesmo. Acho que eu consegui Tamo junto convencer aí. a Ana. A cara do Alan. O Alan, tipo abraço, assim, gente. ele acha o Bolsonaro, tipo assim, Não, porque fala aí, Alan. Ele fala na cara, ele gosta, ele na foi militar. França, o que acontece é impossível. Primeiro, é impossível como ladrão, como homem que foi na prisão, ser presente de novo para ser presidente. Impossível, inconcebível. Impossível. Não vai rolar. Segundo, Você tá vendo? É o francês. Não, ele não vai falando. ser, não. Bolsonaro, Ele fala na cara. eu tenho Nome Ele é o de Bolsonaro, Jesus. ele tem o mesmo jeito do Bolsonaro. o mente militar. Mas eu acho que o Aleluia. Bolsonaro exagera um pouquinho. Ele tem que ficar É um verdade. pouco mais com Diplomacia. com é. diplomacia. Mas é o jeito dele. Isso Porque faz ele especial. eu vi o debate, o último debate da televisão, não é foda. Para de falar. Ele é louco, Para de falar isso, ele Sim, não é para louco. jornalista, o que você quer? Você só Não, porque intimida. ele entendeu em Ai, português. Jesus. Mas ele não rouba.
Assim, mas é o jeito porque o Brasil, igual ele, fala Eu assim, tenho que ir lá. Gente, vai tchau. com Deus, gente. Mas eles não roubam e Tchau. nem deixam, nem deixa roubar. Um abraço, Deus Tchau. abençoe, a gente se vê. Deus Tchau, abençoe, gente. gente. Vai, Boa tchau. semana para Prazer. vocês. Até sexta-feira, Boa né? noite, paz. Beijo, Sexta-feira, amigo. beijo, Beijo. abençoe. Sai Beijo. com vocês. Boa noite, paz.